Vai viajar? Leve um cartão do BTG Pactual. Com ele, o IOF é zero em compras internacionais. Quem espera mais de um banco merece o BTG. No domingo, dia dos pais, dia 10 de agosto, a gente quase teve um blackout nacional. E não foi por falta de energia, mas pelo excesso de energia. Queria entender um pouco do que está acontecendo no setor, o quão alarmante isso é de fato. É um dos pontos mais sensíveis e discussões que estão ocorrendo hoje. A causa raiz, na nossa visão, são basicamente duas. Primeiro, você não ter sinais corretos de preço para cada fonte de geração de energia e você está tomado por subsídios cruzados que mascaram essa diferença de preço. Então isso aconteceu com as eólicas, isso aconteceu com as solares e ficou gravíssimo com a GD, com painéis, não só aqueles que estão em cima da casa, mas também aquela GD em que você faz um condomínio, um consórcio, uma cooperativa e vende para todos os demais com subsídio. Energia não pode ter subsídio, energia tem que ter lucro. Ninguém é contra a pessoa instalar um painel solar na sua casa e reduzir a conta de energia. Que você não pode estar mascarado essa conta por subsídio. E quem paga o subsídio, quem paga a conta é a Dona Maria, o seu João, é normalmente baixa renda. Cada vez mais você tem reajustes na conta de energia maior. Vai ter espaço para todo mundo. Se tem uma coisa que vai crescer no país, vai ser o consumo de energia elétrica. O modelo de operação do Brasil é referência no mundo. A questão é que o que nos trouxe até aqui será necessariamente o que vai nos levar para o próximo passo? Eu acho que precisa de alguns ajustes, a gente já mencionou vários deles. E depois, meus amigos, o mercado que se resolva. Ganhe o mais eficiente e ganha o mais barato. O cliente, ele está pouco se importando se a empresa é estatal ou privada. Ele quer um bom serviço num preço razoável. Nós temos a obrigação de mostrar que uma empresa privada pode e deve gerar mais valor para todos os stakeholders, em especial para os seus clientes e para a sociedade de maneira geral. É a nossa visão, esse é um propósito que nós temos lá. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão, um dos fundadores dessa empresa. Hoje eu tô com um companheiro de batalha aqui do meu lado, o Matheus Soares. Se Matheus está na bancada, é que vamos ter um papo sobre empresa listada ou simplesmente um papo inteligente, né, Mate? Papo sobre empresa, sobre setor, sobre desafio, sobre empreendedorismo. Acho que hoje vai ter tudo. Como é que você tá, meu querido? Tô animado. Tá animado? Animado, feliz aqui do teu lado. Pá, Olá. seu fofo. O podcast que a gente fez lá na Genial Foi legal. repercutindo. O pessoal percebeu como a gente se ama, de verdade, né? Será Não que é? só percebeu agora? Bom, agora tem certeza, né? Quem não viu o nosso podcast vai lá ver. Mas depois esse aqui. Hoje a gente vai ter um papo com... Ó, esse cara, muita gente já pediu, né? Eu até brinquei num episódio, falei, pô, esse cara deve ser o Abel Ferreira do setor elétrico, né? Todo mundo fala tão bem do Daniel Slaviero. E a gente finalmente trouxe ele para cá. Ele veio de Paraná para cá, na Faria Lima, para falar com a gente sobre a Copel, a empresa que ele hoje é o CEO, e estava lá, né, quando a empresa era pública e ficou privada. E, bom, um dos bons casos de sucesso da Bolsa, mas ainda tem muita coisa para acontecer lá, e isso tudo a gente vai falar hoje. E também tem um assunto muito interessante que a gente quer falar, que é um assunto que está rondando ali o sistema elétrico. Então, pô, a gente vai aprender muito hoje, né, Mate? Muito. Bom, esse assunto polêmico, né, que você trouxe, a gente vai tentar falar um pouquinho mais dos desequilíbrios do setor elétrico brasileiro, né? É isso. O Slaviero vai falar quando que vai ter o próximo apagão. Não, brincadeira. Vamos lá, a gente vai, antes de passar a bola pro Slaviero, estamos aqui com um patrocinador novo. Aliás, um grande patrocinador, que eu já usava o cartão do BTG e agora tenho motivos para usar ainda mais. O motivo é muito simples. Desde agosto, os cartões BTG Pactual agora têm IOF zero em compras internacionais, no crédito e no débito. É isso mesmo, IOF zero e, claro, além do IOF, você também tem direito a vários benefícios como sala VIP, desconto no terminal do BTG, cashback, entre outros. Quem espera mais as suas viagens merece BTG. E quem espera mais de um banco também merece o BTG.
na sua descrição aqui do vídeo, você consegue clicar no link para pedir o seu cartão do BTG. Se você está vendo pelo YouTube ou pela plataforma de podcast, vai ter um link lá, é só clicar e pedir o seu. Então, vamos passar a bola agora para o nosso convidado. Você montou aqui uma pauta super legal, Mate. Aham. Posso ler aqui? Manda Você quer ver. fazer a... Manda ver. Daniel Pimentel Slaviero. Ele iniciou sua carreira nas emissoras de rádio e TV do Grupo Paulo Pimentel como trainee. Seu conhecimento e habilidade em gestão lhe fez ocupar cargos de liderança em organizações importantes, como a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, isso em 2006, quando ele tinha 25 aninhos. Ficou lá por até 2016. Até que, em janeiro de 2019, ele foi convidado pelo governador Ratinho Júnior para ocupar a presidência da Copel, maior empresa de estado do Paraná, e presente nos 3 segmentos do setor elétrico. Ela também se destaca, né, pela concessão de distribuição de energia no estado, pela sua presença no setor de geração com a usina hidrelétrica de Foz do Areia e também na transmissão com mais de 3.000 quilômetros de rede própria. A Copel ela foi fundada em 54, ela fez o IPO na Bolsa em 94 e em 2023 finalizou seu processo de privatização por uma oferta primária e secundária que levantou mais de 5 bilhões de reais. Desde então, Slaviero tem sido protagonista de uma das maiores transformações da história da companhia. Ele conduziu a saída do controle estatal, reposicionou o negócio, vendeu operações de telecom, fortaleceu a governança e abriu caminho para um novo ciclo de crescimento. Aí, trazendo números para essa história, a ação da Copel beirava R$ 2,00 quando o Slaviero entrou lá, foi avaliada em R$ 8,25 na privatização e hoje negocia perto dos R$ 12,00. Então, uma baita criação de valor aí na Copel, e desse jeito a gente apresenta o Slaviero, que também é irmão do prefeito de Curitiba, e bem-vindo ao Market Makers, meu querido Daniel Slaviero. Tiago, Salomão, Matheus, muito obrigado pelo convite, é uma honra, é uma alegria muito grande estar falando no teu podcast. O Market Maker tem sido um sucesso absoluto aí desde 2022, quando você aqui, o Matheus, o Josué e o teu time de sócios fundaram aqui o Market Makers, então eu te cumprimento aqui pelo sucesso e agradeço mais uma vez o convite. Que maravilha, sabe que quando eu mandei as perguntas do ping-pong ali no final, Daniel, a gente pergunta isso no final, ele, eu assisto sempre, cara, já sei as perguntas que você vai fazer no final, então já nem dá mais para surpreender a turma aqui. Nem precisou brifar. A gente está muito honrado de ter você aqui, a gente sempre gosta de ter papos com empresas de capital aberto, principalmente para entender, né, o modelo de negócio da empresa. E, Mate, você preparou a pauta aqui? Quer dar o pontapé inicial? Vamos. Acho que eu começo vamos começar desde lá de trás. Do convite que o governador Ratinho te fez. Né? O que ele te pediu e o que te fez aceitar o cargo de ser o CEO da Copel. E aí, qual era o grande desafio que você tinha e qual a oportunidade que você ali via para a Copel? Quando o governador me chamou lá no final de 2018, ele tinha ganho a eleição e ele tinha na cabeça ter uma nova geração de gestores, ele como principal líder, mas uma nova geração de gestores. Acho que ele contou um pouco aqui dessa história, aqui nessa mesma mesa, recentemente num podcast que vocês fizeram com ele, que era uma troca de geração lá no estado do Paraná. Então ele estava muito preocupado e querendo montar um grupo de pessoas que tivessem mais ou menos a mesma idade que ele, ou da mesma geração que ele, e que também pudessem trazer uma visão mais moderna da gestão pública, uma gestão de eficiência. Então é assim que ele montou toda a equipe dele, e eu tive a grande honra de ter sido convidado para liderar a Copel, que é a maior empresa do estado, está entre as 60 maiores empresas do país e entre as 5 maiores do setor elétrico. E quando eu conversei com ele, eu já tinha trabalhado, né, para a família dele, lá na Rede Massa, quando ele comprou, o pai dele e a família compraram a parte de televisão da minha família, do meu avô. Você comentou aqui no início um pouco, falou do meu currículo. Então a gente já tinha essa proximidade, mas evidentemente poder liderar a maior empresa do setor, a responsabilidade que a maior empresa do estado e a responsabilidade que ela tem, era um desafio muito grande, muito relevante. E o governador, eu falei, governador, quais são as orientações? E ele foi muito direto. Ele falou o seguinte, pela minha visão, pela minha experiência do estado, eu tenho só 2 recomendações. Primeiro, eu acho que a Copel deve focar em energia e sair dos outros negócios, especialmente telecom,
para que ela possa realmente focar na geração de valor em energia. E segundo, que a prioridade dos investimentos seja no estado do Paraná. A Copel ela pode e deve investir em outros estados. Naquela época isso estava muito mais sensível do que hoje, mas ela deixou um pouco o seu estado e o setor de distribuição um pouquinho para trás. E ele, na caminhada, na campanha, ou mesmo antes, como secretário e deputado estadual, ele via a necessidade. O estado já estava crescendo muito naquela época e você tinha algumas questões de falta de energia ou de necessidade em algumas regiões. Então, foram essas duas recomendações simplesmente. E uma terceira, ele falou o seguinte: olha, quero que essa empresa seja administrada o mais próximo possível de uma empresa privada, com eficiência, com geração de valor. Então, foram essas basicamente as linhas do campo. E de 2019 para cá, a gente vem fazendo esse trabalho aqui, tendo a honra de poder liderar a Copel. Mas a minha dúvida, e a gente vai chegar nisso mais para frente, mas como foi criar uma expertise num setor tão específico, né? Sendo que o seu background, como a gente contou, era mais no mundo da comunicação. Como é que foi fazer essa transição, né? Que preparação que você teve que fazer, enfim, como é que foi esse processo? Toda a minha história profissional, ela foi sempre ligada à gestão, à administração, né? Eu, além da formação em administração de empresas, eu fiz alguns cursos fora, no exterior, de especialização. Mas nada se compara quando você está na prática, né, executando e liderando um processo como esse, ainda mais de um setor tão estratégico e tão complexo como o setor de energia, né, de energia elétrica, no nosso caso. Então, eu me apoiei muito na experiência e na expertise dos próprios profissionais da Copel. A qualidade técnica das pessoas que têm lá é excepcional. Isso já vem da história. A Copel vai fazer agora em 2025 71 anos, né? Então ela já tem tradicionalmente muito conhecimento em engenharia, em gestão, em outras necessidades ali de construção, em obras. Então eu busquei me apoiar nesse conhecimento. Estudei muito, porque você vai pega lá os relatórios, conversei com pessoas também do mercado para saber qual era a visão de fora, o que o mercado via de importante na Copel. E acho que o principal não fiquei sentado no escritório, na mesa, e fui rodar e conhecer não só as usinas. A Copel hoje tem mais de 6,5 giga de geração, quase 10 mil quilômetros de transmissão. A distribuidora do estado do Paraná, com 5 milhões aqui de unidades consumidoras, atendendo aí praticamente 12 milhões de pessoas no estado, e está entre as maiores comercializadoras. Então ela atua nos 4, é uma empresa integrada na sua essência. Ela atua nos 4 elos da cadeia, e fui realmente visitar, conhecer as pessoas, conhecer as bases, e de lá pude extrair muito do que a companhia estava necessitando, que era um foco no seu core business, e realmente direcionar os investimentos. A acessibilidade do governador estava muito em linha com o que era a visão do mercado. Fazer investimentos prudentes, ter disciplina na alocação de capital e fazer um esforço grande de eficiência e redução de custo. Né, é que na apresentação inicial você falou, né, as 2 recomendações, foco em energia e gerir como se fosse privada. Mas privada ela se tornou. Como é que foi esse processo de privatização, né? O que foi feito lá? Se você pudesse descrever esse processo, que a gente imagina que uma empresa pública para se tornar privada, o mercado gosta, mas precisa ter o entorno ali, todo mundo também ajudar nisso. A gente sabe que é um processo, muita negociação, bem complexo. Como é que foi tocar esse processo ali na Copel? Primeiro que a transformação da natureza jurídica aqui de estatal para privada, isso é uma decisão dos acionistas, ou no caso do acionista controlador, que era até então o estado do Paraná, né, na figura do governador Ratinho Júnior. Eu tenho certeza, lá no início, em 2019, nem ele mesmo imaginava um processo desse de transformação em corporação, de privatização. Ele tinha muito a visão essa de você focar no core business, privilegiar os investimentos no Estado, porque o Estado estava crescendo
muito, e depois isso se mostrou. Você vê que quando ele chegou, o PIB do Estado era 440 bilhões, e a previsão de fechar agora em 2025 é perto de 750 bilhões. Uhum. Então, foi um crescimento extraordinário. Primeiro semestre de 2025, saiu os dados agora, recente, na semana passada, o Estado do Paraná cresceu 6,5%, 6,1%, conforme o Banco Central. Foi o maior Uhum. crescimento pelo terceiro ano consecutivo. Então, você vê hoje, principalmente no agronegócio, hoje um pequeno sítio, ele vira uma microindústria, entendeu? Então, por que eu estou mencionando isso? Porque eu tenho certeza que ele, durante o primeiro mandato inteiro dele, isso nunca estava no radar, até porque ele tinha uma visão muito de uma empresa eficiente, uma empresa que diminuísse a sua estrutura de custos para que pudesse reinvestir. Então, nesse período, nós fizemos o desinvestimento da Copel Telecom, né, nos desinvestimentos da Foi Sercontel, 2,5 bi, né? É isso? 2,5 bi, né, em 2021, o desinvestimento da Sercontel. Não fazia sentido nós investirmos em telecom, sendo que o nosso core, o nosso negócio estratégico de energia elétrica, tinha mais oportunidade. Fizemos também um grande movimento de renegociação dos contratos, redução de custos. Quando nós chegamos lá, a empresa tinha ao redor de 8.500 colaboradores diretos, e em 2023, antes mesmo, ela já estava com 5.800. Agora, 2 anos depois da privatização, ela está com 4.500. Você vê um ganho de eficiência muito forte por este lado, mas também, no paralelo, isso foi utilizado para reinvestir no seu próprio negócio. A Copel, nesses anos aqui de 2019 até 2025, fez um investimento de quase 16 bilhões de reais, sendo que praticamente 12 bilhões foram só na distribuidora. Hoje a Copel, nesse ano, é a empresa do país que tem o maior número de medidores inteligentes, nós vamos comemorar lá 2 milhões de medidores inteligentes. Nós temos o maior programa de rede trifásica para o interior, para essa área rural, como a gente tem falado, com um crescimento asiático, no modo antiga, da década passada. Então, são 25 mil quilômetros, mais de 100 subestações entre novas e aumento de capacidade. Nesse período também fizemos aquisições de energias renováveis, 2 parques eólicos no Rio Grande do Norte. Então, a empresa usou esse ganho de eficiência para reinvestir no seu próprio negócio e gerar muito valor. Não é à toa que a gente olha isso com bastante orgulho e satisfação. Nós lá, quando nós assumimos, estava um pouco abaixo de R$3 a ação, né? Uhum. 2,70, 2,80 ali na virada de 18 para 19, e hoje ela está por volta de R$12. Então, é uma geração de valor relevante. Para o Estado, inclusive, né? Para as pessoas. Para as pessoas que estão lá. E eu vou dizer, viu, Salomão, viu, Guedes, aqui. Depois, quando chegou o processo, nós vimos ali, você teve alguns bons exemplos, tá? De transformação, de privatização, e o mais relevante deles foi o da Eletrobras, que foi uma transformação em corporação, que é um modelo novo, que não é uma privatização clássica em que você vende para algum grupo e você deixa a empresa privada, seja ela local ou multinacional, operando. É um modelo em que você não tem um controlador definido. Então, o Estado do Paraná continua com 15% do capital total, ou seja, não só ele monetizou quase 3 bilhões, ao redor de 3 bilhões de reais dessa oferta de 5,2, mas como ele também vai participar da geração, está participando da geração de valor futura da companhia, seja pela valorização das ações, seja pelos dividendos que estão sendo pagos recorrentemente todos os anos. Uhum. Então, eu acho que é um modelo em que você tem um ganha-ganha. E para finalizar o raciocínio aqui, para todos que acompanham aqui o teu programa, os meus sócios lá na Copel, os executivos que estão lá, que lá virou uma partnership, Uhum. e todos os colaboradores lá, nós temos uma missão. Nós temos a obrigação de mostrar que uma empresa privada pode e deve gerar mais valor para todos os stakeholders. Não só para os seus acionistas,
mas para os seus colaboradores, em especial para os seus clientes e para a sociedade de maneira geral. Esse é é a nossa visão, esse é um propósito que nós temos lá. Da hora. Excelente. Eu tenho fiquei com umas dúvidas aqui, Manda perguntas, ver, manda Salomão. ver. Você disse que dos 16 bilhões que a empresa investiu, 12 bilhões foi para distribuição. Eu queria dar um passo atrás e entender as particularidades de cada um desses negócios que a Copel tem, geração, transmissão, e por que você alocou, né, toda a empresa alocou 12 bilhões em distribuição. E aí, fazendo um preâmbulo, o quão difícil é operar, o quão difícil é ser eficiente quando se trata de distribuição. Porque a gente tem, sei lá, exemplos da CEMIG, tem exemplos da Light lá no Rio de Janeiro, que tá difícil para a empresa ser eficiente. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho mais a sua expertise em cada um desses setores e comentar por que tem empresas que não conseguem ser eficientes. Aqui, viu, Matheus, é um combo. Você tem que ter uma empresa com uma boa gestão, uma empresa eficiente, mas isso não é suficiente. Você tem que ter uma boa área de concessão. E tem características no estado do Paraná que nos permitem dizer que o estado do Paraná é uma das melhores concessões do país. Primeiro, porque ele tem uma taxa de crescimento muito alta, já mencionamos sobre isso. Segundo, a proximidade com o estado de São Paulo também é uma vantagem, porque você tem o maior PIB aqui, você acaba participando um pouco desse crescimento. Terceiro, o estado do Paraná está localizado numa posição estratégica, em que você é a conexão do sul para o sudeste, ele é um hub, vamos dizer, logístico da América do Sul, da América Latina praticamente, da América do Sul inteira. Então, ele tem algumas características, você tem a cultura do povo paranaense. A Copel hoje tem uma das menores taxas de inadimplência do setor elétrico. E isso também faz parte da cultura do Estado. Você tem um crescimento econômico bem distribuído, bem pulverizado, não só na capital como no interior. Você tem lá o oeste, o sudoeste, que são polos de crescimento tremendos, a região norte. Então, você tem um estado aqui bastante hegemônico. Então, eu diria que essas outras perguntas que você não dependem só da empresa e não dependem só da área de concessão. Eu acho que nós temos, felizmente, um combo bom. E, mais uma vez, né, o estado lá tem sido, nos últimos anos, muito bem gerido pelo governador Ratinho Júnior, que tem permitido crescimentos, desenvolvimentos. Lá o estado tem a melhor educação do país, então você tem uma boa formação das pessoas que entram na companhia, uma boa formação técnica, uma boa formação e qualificação profissional. Enfim, acho que é uma conjuntura de fatores que fazem com que a distribuição no nosso negócio da Copel e a nossa área de concessão, ou seja, o nosso estado, permitam essa boa avaliação e esses bons resultados. Eu não sei se dá para contar alguma história um tanto anedótica, mas queria que você... a gente já ouviu aqui, a gente já fez um episódio focado na privatização da Eletrobras, com a Elvira Presta. Uhum. E a gente também fez uma reunião fechada com os membros do M3 Club, que lá dava para falar um pouco mais do que, às vezes, no episódio ficaria um pouco constrangedor ali falar, mas existem muitas ineficiências que conseguem ser aparadas num processo de privatização. A gente entendeu aqui no lado do investimento, onde crescer, mas nesse lado tinha um mato muito alto ali na Copel. O que dá para... O que de fato melhorou muito quando ela deixou de ser pública e se tornou uma empresa privada? Acho que, viu, Salomão, a Copel, ela já vinha num processo, principalmente na distribuição, num processo de ganho de eficiência. Lá em 2013, 2014, ela passou um momento muito crítico. Ela tinha, para vocês, porque nos acompanha, que não é do setor, a ANEEL tem um índice de referência que é o EBITDA regulatório. Enquanto você está acima ou abaixo desse EBITDA regulatório, mostra o quanto você é eficiente. Lá nessa 2013, 2014, ela chegou numa ineficiência de quase 80%, comparado com o que era o índice de eficiência. Então, isso levou a um processo muito complicado. Você veja que isso começou muito antes
da minha entrada lá, e ela mesmo percebeu que a realidade se impõe. Ou ela ajusta isso aqui, ou ela vai entrar em default, ela vai perder a concessão. Então ela renovou a concessão em 2015 com um novo contrato com metas duríssimas. Então ela já vinha nesse processo de melhoria. O que faltou naquela época? Um pouco de disciplina na alocação de capital, que ela fez investimentos em transmissão, em outros negócios, em geração, que não deram os resultados esperados. Por isso que ela estava também muito penalizada. Então, quando nós, a partir de 2019, combinamos um avanço mais significativo ou mais profundo na gestão e na eficiência, atrelado com o foco no core business que eu mencionei, desinvestindo para que aonde não estava gerando muito valor, e uma disciplina muito forte na alocação de capital, ou seja, cada real investido, ele precisa trazer um retorno que era o retorno maior do que vinha sendo procurado pela companhia. Essa combinação, você acaba trazendo esses resultados e hoje a Copel está com um market cap aí perto de 35 bilhões. Uhum. E, Daniel, acho que às vezes para quem está de fora é um pouco difícil entender o que é o EBITDA regulatório, como que uma distribuidora é remunerada, mas aproveitando a tua experiência, o teu conhecimento, se você puder explicar isso, porque acho que isso faz toda a diferença, né? Eu acho que o setor de energia elétrica é um dos poucos no qual as empresas, se forem eficientes, conseguem ser remuneradas com base no teu custo de capital, né? Que é o WOC regulatório, que a Enel, que acaba sendo uma parceira nisso aí. Então, se você puder aí resumir, como que isso se traduz numa boa gestão, né? Como que esse EBITDA regulatório que você falou que estava 40% abaixo, ele volta e fica quase par, né? Que foi, acho que, o que a sua gestão trouxe. Viu, Matheus? Tentar simplificar uma pergunta que daria um podcast, ou vários podcasts só para falar do modelo regulatório. Eu acho que o modelo do setor aqui é um dos melhores do mundo, tá? Ele tem uma operação centralizada com a ONS, ele é uma referência, ele está sofrendo algumas distorções, talvez por alguns sinais errados ou não sinais adequados de preço, e também algumas questões de subsídio, a gente pode falar isso um pouco mais para frente, mas basicamente o setor de distribuição, ele é um setor em que você é remunerado pelo capital investido, tá? Pelo CAPEX que você faz, que são, né, você tem revisões tarifárias aqui a cada 5 anos, grandes revisões e revisões anuais, e você tem que manter teus custos dentro do que a ANEEL deixa você gastar. E esse EBITDA regulatório é uma referência que ela faz comparando todas as distribuidoras do país, tá? São ao redor de 54 ou 55, se eu não me engano, distribuidoras de energia. Então esse é o business de distribuição. Tá. No business de transmissão, basicamente, né, você tem lá uma receita anual permitida, que eles chamam de RAP, e você tem uma remuneração anual por isso, e ela tem uma correção. Então é um negócio muito estável, a maior parte do risco está na construção. Então você tem aí, depois que você faz esse processo de construção, das licenças, isso em alguns casos é bastante complexo, outros nem tanto, você tem quase que uma renda fixa aí estável, porque os custos de operação dela são bem menores proporcionado à sua receita. Você vai para o ambiente de geração, aí você é um ambiente mais livre. Você tem ou leilões regulados, que tem cada vez sido menores aqui no país, né? Você está com excesso de oferta de energia, e você tem um ambiente livre, que são os grandes clientes, e agora está um processo de abertura, né? Já teve a CCE aqui, anunciou que são praticamente 80 mil clientes desde a última onda de abertura, que começou em janeiro de 2024, e depois agora tem a discussão das medidas provisórias que estão no Congresso, a 1.300 e a 1.304, que faz a abertura do mercado para média e baixa tensão, tá? Então, acho que isso. E o último segmento de comercialização, aí isso é trading de commodity, né? Então, é você buscar o melhor horário, atender os seus clientes grandes, oferecendo
algumas características de modulação, flexibilidade, enfim. Aí é um pouco da energia elétrica, é uma commodity, inclusive é uma das commodities que tem a maior variação do mundo. Uhum. Então, é um negócio que você precisa trabalhar com alguma previsibilidade, algum planejamento. A gente quer até, inclusive, entrar nesse assunto, porque talvez explique muito de um dos desafios do sistema atual. Mas antes, queria falar sobre dividendos. Estava até dando um Google aqui. Foi em maio de 2025, quando a Copel revisou a política de dividendos e provocou uma reviravolta na ação, né? Naquele pregão, a ação da empresa caía 3,9% e fechou subindo 3,20%. Era uma nova política de dividendos, né? E aqui tem até um comentário dos analistas, acho que do Morgan Stanley, fazendo um comentário positivo. Mas eu queria falar sobre, pegar esse gancho, para falar sobre a magia de uma pagadora de dividendos na Bolsa e o quanto que isso interfere ali dentro da Copel. Deixa eu trazer um contexto aqui. A gente tem um investidor muito conhecido no Brasil, Luiz Barsi, Sim. que é tido como o rei dos dividendos. É um cara que gosta muito de dividendo, então ele investe em várias empresas do setor elétrico. E as empresas que o Luiz Barsi e a turma da AGF, né, a empresa que a filha dele, a Luiz Barsi, as ações que caem nesse gosto dos dividendos acabam tendo uma maior base acionária, né, mais investidores que começam a acompanhar a empresa. Mas não só eles, a gente também sabe que é uma maneira de investimento que provoca, para usar um termo técnico, né, quase como um re-rating na bolsa, né? A empresa começa a ser precificada de maneira diferente. Vocês já estão com essa nova política, já são pagadores de dividendos. O que falta para o mercado acolher a Copel como outras empresas do setor elétrico? Ou se falta alguma coisa? Em outras palavras, quando é que o Luiz Barsi vai ter a Copel ali também, junto das pagadoras de dividendo ali da carteira dele? Eu acho que é uma questão de tempo, porque credibilidade, né, ela leva um tempo para ser, um bom tempo para ser construída, mas ela é perdida em qualquer movimento em falso. Eu acho que a Copel tem mostrado consistência nas suas entregas e a credibilidade nossa tem só sido reforçada até o presente momento. Como que nós vemos essa questão, viu, Salomão, viu, Matheus, e todos que estão nos acompanhando, essa questão de dividendos? Primeiro, dividendos, nós somos alocadores de capital. Então, dividendos, na nossa visão, ele é uma forma de você alocar capital. A prioridade são sempre os bons investimentos. Ou os investimentos nos seus negócios atuais, ou investimentos para você crescer, né? Poder fazer M&As, compras para participar de leilões. Mas isso não acontece a todo momento. Isso não acontece a todo ano ou qualquer hora. Então, na nossa visão, nós vamos estar sempre atentos às boas oportunidades, mas nesse inteirinho, uma empresa moderna, uma empresa madura, uma empresa estável, ainda mais do setor elétrico, porque isso varia de setor a setor, na nossa visão, ela tem por obrigação ser uma boa pagadora de dividendos. E o grande mérito dessa nossa nova estrutura de capital, porque a política de dividendos ela ela veio como uma consequência da estrutura de capital que a companhia apresentou ao mercado, aprovou no conselho e apresentou ao mercado aí em maio, ela traz previsibilidade. Então, quando, né, os investidores, os bancos de investimento, os analistas, eles conseguem prever no crescimento da companhia e conseguem estimar com uma razoável assertividade os dividendos futuros, você já tem esse re-rating, que é o que está acontecendo no processo da Copel. Ela tem ainda um tempo para se consolidar nesse caso, como uma empresa, né, já nessa nova estrutura futura, mas nós estamos caminhando muito bem. Nós, de janeiro para cá, também pegando um pouco dessa bons ventos que está na Ibovespa, a Copel valorizou 35%, né? O Ibov bateu na semana passada 142 mil pontos, all-time high, né? Então, acho que isso também ajudou esse processo. Então, para fechar, o que nós temos visto é que a Copel agora, nessa nova fase, ela vai ter um payout mínimo de 75%, e se ela não tiver bons investimentos,
ela pode ser ainda maior do que esse. Por exemplo, no ano passado, o payout da Copel foi 86%. E olha que nós temos uma desalavancagem contratada, porque você tem a revisão tarifária na distribuidora, você tem a melhora no preço da energia, que a gente já tem visto para 26 e para os próximos anos. E, no paralelo, você tem um terceiro elemento, que é essa ganho de eficiência e redução de custo. Então, você tem 3 catalisadores para 26 e em diante, que vão fazer com que a companhia já naturalmente se desalavanque. E se ela... Por isso essa política mais arrojada, né, com esse 75% no mínimo, isso dá espaço para fazer bons investimentos e também ser uma boa pagadora. Eu acho que o equilíbrio entre os dois é que vão fazer com que o case da Copel se sustente no longo prazo. Legal. Eu tenho uma dúvida outro dia a gente estava conversando com um analista, né, sobre o setor de utilities e tal, ele virou pra gente e colocou quase que um ponto de atenção, né? Ele falou assim, mas tô um pouco preocupado com o fato de algumas distribuidoras estarem gerando um EBITDA regulatório acima do estipulado pela Enel e ele acredita, né, que a Enel pode endurecer um pouco mais os indicadores de qualidade, eficiência. Se você puder trazer um pouco mais da sua percepção sobre como que a Enel tá olhando o setor, enfim. Viu, Matheus? A Anel, isso é uma bicicleta, né? Uhum. Ela vai evoluindo à medida que o setor for evoluindo. Como as empresas, de maneira geral, têm aumentado a sua eficiência, é natural que o sarrafo, ao longo do tempo, vá também Aumentando. crescendo. Acho que o desafio é que, primeiro, isso não vai ser tão rápido. Até teve uma CP 63, que é a Consulta Pública 63, que foi aprovada, que ela traz alguma evolução já nessa estrutura de custo, mas nada que inviabilize ou que seja muito significativo, especialmente no caso da Copel. A gente acha que isso faz parte do processo evolutivo e regulatório, tá? Uhum. Então, eu não vejo isso como um grande problema, né? O fio sempre vai existir. O CAPEX vai ser cada vez mais importante, porque você tem uma nova conjuntura. Você tem mudanças climáticas, você tem um cliente cada vez mais exigente com a questão da qualidade, principalmente com a recomposição da rede, porque você não controla evento climático. E cada vez mais isso tem sido recorrente aqui em São Paulo, no Paraná, no Brasil inteiro. Você controla como você reage aos eventos climáticos e como que você está preparado para isso. Então, a Copel, além, né, de estar revisando todas as especificações técnicas suas, se nessa nova conjuntura ou nesse novo normal, você não pode ter oportunidades. E sempre tem. Sempre tem na sua operação, no seu centro de operação, sempre tem no seu plano de investimento, sempre tem na gestão e manutenção das suas equipes, gente de campo, né, o trabalho preventivo da manutenção, pó de roçada, que a gente diz, porque Uhum. o poste ele não cai sozinho, ele cai quando uma árvore, né, ou no caso de evento climático, quando alguma coisa encosta nesse poste. Então, acho que é um trabalho conjunto da distribuidora, mas também das próprias municípios e cidades. Então, eu acho que esse é um ponto. Eu vejo o setor de distribuição como um dos maiores e melhores potenciais de crescimento aqui futuro do setor elétrico. Eu fiquei com uma curiosidade sobre como que a empresa conseguiu ser tão eficiente em pessoal, né? Você trouxe um dado importante, né? Que antes mesmo da privatização, vocês conseguiram enxugar o quadro de pessoas da Copel. Como que isso foi feito, assim? Como que você conseguiu promover um tamanho corte, assim? Acho que no caso da Copel especificamente, né, a gente tem algumas particularidades. Então, você tinha uma empresa que ao longo do tempo tinha feito alguns concursos, você tinha uma equipe lá que, né, você tinha espaço aqui para reduzir. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, não tem milagre também. A hora que você reduz um trabalhador, né, um profissional primário, você tem que recompor em alguma parte com terceiros, né? Então você tem que ter bons parceiros, bons prestadores de serviço. Eu acho que a virtude está no meio, entre você ter, né, os serviços primários, uma boa camada, coisas que são muito estratégicas, nevrálgicas, serem sempre executados pelos funcionários próprios, e outras coisas que obras, manutenções, algumas coisas que você pode, serviços de terceiros que você pode ter empresas que podem fazer
às vezes até de uma maneira mais eficiente pelo ganho de escala do que a própria companhia, no caso a própria Copel. Então, esse equilíbrio entre uma composição de primário e terceiros é o que todas as empresas do setor têm feito e o que nós temos buscado. O que a Copel está fazendo não tem milagre nenhum. Nós vamos fazer benchmark nas melhores empresas do setor, olhamos, vemos o que adapta, colocamos o nosso sotaque local e implantamos lá. Acho que a nossa capacidade de execução que tem sido um grande fator aqui de geração de valor, né? Primeiro, nós só prometemos o que nós cumprimos e nós consistentemente temos conseguido cumprir ou o que nós prometemos ou levemente superior. E eu queria destacar aqui, viu, Salomão, viu, Matheus, uma coisa que eu acho que também nesse processo de valorização vai mudar a companhia de patamar, que é a migração para o novo mercado. Isso, né, em grande parte já está, em algum momento já está precificado nisso, porque a gente já anunciou, nós estamos no processo, fazia parte lá no follow-on em 2023 de uma das coisas que nós queríamos cumprir, né? E nós estamos nesse processo, devemos terminar até o final deste ano de 2025, até dezembro. E por que isso é tão importante? Por óbvio, o novo mercado, além de ser o mais alto nível de governança da B3, o mais relevante está na unificação das classes de ações. A Copel tem a CP LE 3 e 6, né, a 6 sendo a PN, com mais ou menos uma média diária de 180 a 190 milhões de reais por dia. E a 6, e a 3, que é a ON, tem entre 60 e 70. Então, se somam as duas, dá aí um pouco mais, ao redor de 250 milhões. Vamos por que, pegando aqui pela média, a tendência de aumentar, que a gente fique aí ao redor de 280 milhões de reais diários de movimentação na B3. Isso fará, Salomão, com que a Copel seja entre as 20 ações mais líquidas da Bolsa Brasileira. E isso também ele é muito relevante porque você vai ter um ticket mínimo de 50, 60 milhões de dólares, que você ajuda na atração de investidores estrangeiros. Então, esta combinação, você entra nos índices, você tem mais visibilidade, e o fato da Copel também ter ações em Nova York, ou seja, ela tem ADRs lá, lá a liquidez é baixa, mas lá você tem a chancela da SEC, que é a CVM americana, que é, né, bastante rígida também, e os investidores estrangeiros gostam quando uma empresa tem essa dupla, vamos dizer, essa dupla vigilância, não só da CVM, que faz um trabalho excepcional, mas também da SEC, no caso da Copel, e das outras empresas que têm ações no mercado americano. Mate, eu queria entrar no assunto, talvez o assunto mais polêmico ali da pauta, que é o que a gente tem conversado com alguns analistas. Daniel, a gente estava até com dificuldade de como perguntar isso, então eu vou pegar um fato que aconteceu, né, que foi no domingo, Dia dos Pais, dia 10 de agosto, a gente quase teve um blackout nacional, e não foi por falta de energia, mas pelo excesso de energia, né, a gente até, conversando com os analistas, né, eles explicando pra gente que o sistema elétrico funciona como uma balança que tem que estar sempre em equilíbrio, né, tanto do lado da produção de energia quanto da energia consumida. E como a energia ela é produzida e consumida de maneira diferente ao longo das 24 horas, quem equilibra esses pratinhos é a ONS. E no dia 10 de agosto, entre 1 e 1h30 da tarde, o consumo nacional despencou para um patamar bem baixo, né, cerca de 58 gigawatts, mesmo para um domingo, e que é um consumo já menor, e ao mesmo tempo os painéis solares espalhados pelo país estavam gerando energia a todo vapor, aproveitando o sol forte daquele dia. Isso quase causou um apagão. Talvez se tivesse causado, a gente estaria falando mais sobre isso, mas quem conversou conosco falou, esse é um exemplo para mostrar o quão alarmante está o sistema elétrico, né, o sistema de geração de energia. E aí eu queria que você contasse um pouco do que está acontecendo. A gente pegou vários ingredientes, né? O fato dos painéis solares, né? A gente ter tido tanto subsídio que talvez era para promover um setor, mas acabou fazendo com que muita gente que
talvez nem precisasse tanto de subsídio, mas usa porque, bom, consegue um consumo até na própria casa, enfim. Queria entender um pouco do que está acontecendo no setor, o quão alarmante isso é de fato, como você, como CEO de uma empresa do setor, como é que você está vendo isso e o que nós, como não só investidores, mas também cidadãos, Como clientes, né? como consumidores de energia, como todo brasileiro, como é que a gente tem que, o que a gente tem que estar esperto sobre isso? Você tocou num ponto que é um dos pontos mais sensíveis e discussões que estão ocorrendo hoje, que é você ter energia, mas você não tem potência. Então, antigamente, o horário de pico do consumo era no início da tarde, pelo calor. Depois, agora ele migrou para a noite, volta de 8, 9 até 10 da noite, né? E isso em grande função pela GD, pelas fontes solares, né? E pelas renováveis puras. Eu vou dar um passo atrás, viu, Salomão, viu, Matheus? E vou dizer na minha visão, na nossa visão lá da Copel, qual é a causa raiz desse problema. Porque aqui é só o que você citou, no Dia dos Pais, no Dia dos Trabalhadores, também no feriado de 1º de maio, também teve uma situação muito próxima em que você tinha quase mais geração do que consumo, tá, entendeu? E aí você tem problemas técnicos, se isso passa, você tem problemas técnicos e pode sim dar questões de apagão. A causa raiz, na nossa visão, são basicamente duas. Primeiro, você não ter sinais corretos de preço para cada fonte de geração de energia e você está tomado por subsídios cruzados que mascaram essa diferença de preço. Então, esses dois elementos fazem com que você tenha um crescimento totalmente artificial, na nossa visão, sobre as fontes de geração. Isso aconteceu com as eólicas, isso aconteceu com as solares e ficou gravíssimo com a GD, com painéis, não só aqueles que estão em cima da casa, mas também aquela GD em que você faz um condomínio, um consórcio, uma cooperativa e vende para todos os demais com subsídio. Então, ela não paga a TUT, não paga a TUST, e você tem ali um preço artificialmente mais barato, que no final das contas você traz para o sistema que a gente chama de fontes intermitentes, que elas geram durante o dia, no caso especificamente do solar, e quando o setor precisa, no final da tarde, início da noite, recorre-se a quem? As hidrelétricas e as termoelétricas. Então, você, neste processo e nessa construção, quando você não tem o sinal correto de preço, você faz subsídio e você tem, como eu falei, artificialmente, um melhor benefício, que é um subsídio cruzado, porque é o rico subsidiando o pobre subsidiando o rico, tá, entendeu? Que tem um erro de essência, e segundo, aonde não precisa. Então, eu particularmente, viu, Salomão, eu particularmente tenho uma visão muito crítica com subsídios de maneira geral, tá? Não só para o setor elétrico, para vários segmentos da economia, porque no Brasil, o legislador ou o órgão regulador dá o subsídio e depois ele não consegue tirar. E eu vou te dar um exemplo aqui, não do setor da energia, só para ver como isso aqui é por vários elos e vários segmentos da cadeia. O PERSE, que era o subsídio para as empresas de alimentação, hospedagem, eventos que foram impactadas pela economia, pela pandemia, super legítimo. Só que na hora de tirar, não consegue, daí vai no Congresso, demora, negocia, vai demorando. Depois que chegou a um acordo para fazer, né, uma transição suave, algumas empresas entram na justiça e têm o respaldo no judiciário. Quando você olha lá, no caso especificamente do PERSE, quem que está entre as 3 maiores empresas que legitimamente usufruiu do benefício? O Detown, que aconteceu recentemente nos últimos dias. Então, acho que a gente tem que fazer uma pergunta se isso precisa mesmo. No caso, vamos voltar para o nosso negócio, que é o setor de energia. Esses subsídios dados né, que não conseguiram sair, que podem ter sido
necessários ou legítimos lá no início da tecnologia, mas que por diversos motivos não conseguiu encerrar, eles estão causando curtailment, eles estão causando o prejuízo para as próprias, para o setor. E o que nós temos que fazer? Eu acho que a primeira coisa claríssima, tem no Brasil respeito aos contratos, né? O direito adquirido. Não pode mexer no para trás. Certo ou errado, foi o que foi feito, eram as regras vigentes. Mas daqui para frente, não dá para perpetuar isso, porque nós vamos viver um setor disfuncional. Uhum. E só para concluir, o Trump postou agora, nesses últimos dias, na rede social deles, dizendo o seguinte: energia não pode ter subsídio, energia tem que ter lucro. O que ele quer dizer com isso? Elas precisam ser autossustentáveis com o seu custo que elas têm, e os sinais de preço, principalmente por preço horário, tem que traduzir isso, porque senão você tem energia na média, mas aonde precisa, nos horários necessários de pico, vai faltar energia. Por isso que tem tanta volatilidade no preço da energia, né? Exatamente. Então isso começou agora, ainda né, desde 2022 o preço horário, mas nós precisamos mudar isso de patamar com a legislação, com uma reforma do setor, né? Porque você está explodindo a conta. A CDE, que é a principal conta, né, que leva a maior parte dos encargos, tem outras, mas a CDE está em quase 50 bilhões. Ô Daniel, então só para ver se eu entendi, e até acho que é o que me causou esse mind-blowing, assim, que é quando a gente coloca um monte de... Vamos pegar, por exemplo, os painéis solares. Você colocou um monte aí. Em tese seria algo bom, porque você está gerando ainda mais energia, mas se essa energia é gerada sem necessidade, é isso que pode justamente causar essa distorção que a gente viu no Dia dos Pais e no Dia dos Trabalhadores. É por aí? Então, assim, mais energia não necessariamente é bom para o sistema de maneira geral? Acho que tem que cuidar muito com essas afirmações, viu, Salomão? Porque energia, o país sempre vai precisar. Só que ele não precisa só de energia. Ele precisa de energia e potência. Porque não adianta você ter energia para alguns horários, aonde você não precisa, e quando você mais precisa, que é onde essas fontes não geram, elas precisam ser compostas por outras fontes que têm essa flexibilidade, em especial a hidráulica. Então, no nosso ponto de vista, nós somos agnósticos sobre a fonte. O país precisa de todo tipo de fonte. O que ele precisa só é ser correto com o quanto custa cada fonte no sistema. Porque você ter painel solar, que deveria pagar uma tarifa e está pagando uma tarifa muito menor por causa do subsídio, você está mascarando um payback dele de 3, 4 anos, sendo que ele deveria ter um... Então, qual que é o efeito prático? Você tem um crescimento de fontes energéticas que não necessariamente são as necessárias para o sistema para aguentar o consumo. Agora ficou bem mais claro, né? Porque essas fontes de energia, elas têm a sua limitação pelo próprio sol que não está aí o tempo todo, né? E a questão do payback, né? Por causa dos subsídios, o retorno que o investidor, né? Quem cria essas usinas, essas produtoras de energia, essas fazendas de energia, eles conseguem ter um retorno do investimento mascaradamente positivo pelos subsídios, né? O fato de ter subsídios, ele consegue ter esse retorno que acaba compensando o investimento. Perfeito. É mais ou menos por aí. Exata. Só uma coisa que também, duas dúvidas que eu tenho. Primeira é o termo do curtailment. Você falou, o que é o curtailment? Até para quem começar a estudar mais, vai acabar lendo em artigos e nas notícias muito esse termo. Curtailment ou constraint off é as restrições impostas pelo Operador Nacional do Sistema, ou ONS, para que ele garanta, primeiro, o fornecimento de energia para todo o país, que ele case oferta e demanda. Segundo, para que ele garanta as questões técnicas, porque quando você tem mais oferta que demanda, você pode ter problemas técnicos no sistema, que é o que você mencionou lá nos Dias dos Pais. Que lá, as restrições naquele dia, especificamente na hora do almoço, para você ter ideia, foram literalmente cortadas. 96% da geração centralizada de eólica e solar, porque você tinha muita
é energia proveniente dos painéis solares da GD, né, dessa geração distribuída. Então, nós estamos vivendo os reflexos e é quase uma profecia autorrealizável. Quando você subsidia e mascara coisas que não podem, que não têm esse mesmo retorno, o que acontece? O crescimento dessas fontes, eles vão muito acima do que seria o ponto ótimo. Ninguém é contra a pessoa instalar um painel solar na sua casa e reduzir a conta de energia. Isso é absolutamente correto e legítimo. O que você não pode é estar mascarado essa conta por subsídio. E quem paga o subsídio, quem paga a conta, é a dona Maria, o seu João, é normalmente baixa renda, que esse não pode migrar para o Mercado Livre. Exato. E aí o que você tem? Vê como ele é um círculo vicioso. Cada vez mais você tem reajustes na conta de energia maiores. Então, as pessoas Vai de dar baixa mais renda motivo. mais até- motiva para migrar, e aí você tem que fazer uma revisão. E por que eu estou dizendo que daqui para frente ele é muito crítico? Porque você está em que as empresas que se beneficiaram, né, desses subsídios, elas estão tendo dificuldades muito grandes, e a própria Copel tem sofrido um pouco com esses curtailments, com essas restrições de geração, né? Aí, felizmente, no nosso caso, isso é uma parcela muito pequena no portfólio da geração e no portfólio da companhia inteira, mas você tem empresas que são 100% renováveis que estão tendo dificuldades sérias. Isso reflete não só na viabilidade econômica, na atração de investimento, nos financiamentos que elas buscaram no BNDES, no BNB, mas nós estamos colhendo os frutos de um excesso, como eu disse, de subsídios, e que isso estão afetando os negócios. E qual é o problema? É que se nós continuarmos nessa toada, você tem baterias. Baterias, eles vão ser ótimos, viáveis, mas eles não podem estar cobertos por subsídios, senão você vai ter um crescimento falso igual você teve com o GD. E mais grave, o Brasil pode e deve ser um grande celeiro de data centers, de inteligência artificial, mas tem uma medida provisória no Congresso, a 1307, que diz que o data center tem que ser feito com energia renovável nova. Ou seja, tem que construir mais parque eólico, mais parque solar, que gera conforme o vento ou conforme o sol, para atender o data center que consome 24/7. Alguém tem dúvida que isso vai ser um problema? Nas nossas contas, a cada gigawatt que você contratar para data center de renováveis, você vai precisar, a cada 1 gigawatt, você vai precisar de mais um de hidráulica ou térmica, seja em lesões de café, para compor esse descasamento entre geração e consumo. Ou é falta de conhecimento, ou é outra coisa, talvez alguém esteja ganhando criando novas fontes. Incentivos errados, né? Os incentivos errados, né? Caramba, cara. Então, assim, eu ia perguntar qual a solução, mas tá vindo um outro problema. Eu ia trazer que você disse, né? Pô, isso no final é o mais pobre subsidiando o mais rico, né? Você falou, putz, isso aí é o seu João, a dona Maria, que acaba sofrendo isso. E tem até um dado, né? Há poucos dias a ANEEL anunciou que o reajuste médio das tarifas em 2025 não seria mais em torno de 3,5%, mas em torno de 6,5%. Ou seja, até acho que quem está em São Paulo ouvindo esse podcast deve ter recebido e-mail da Enel de aumento de 14% ou 15%. Então, na média é 6,5%, mas tem distribuidores repassando um aumento muito grave, né? Então, eu acho que é aí que pega no bolso das pessoas, né? Não só pela conta de energia, desculpe, Salomão, mas também pela inflação, né? Isso causa sendo um fator, tem um peso relevante no cálculo da inflação no IPCA. E tem um ponto que essa energia é produzida principalmente no Nordeste, mas ela não fica lá, né? Ela vai para outras regiões, né? Então acho que tem até uma dúvida até da sustentabilidade, né? Como essas regiões podem estar também sofrendo com esse aumento de investimento em painéis solares. Eu queria saber qual é a solução. Porque assim, eu sendo ingênuo ou inocente, mas se retirar o subsídio já não resolve o problema? Acho que a solução passa, primeiro, por você respeitar os contratos. Quem tem direito adquirido, quem fez os investimentos com base nas regras vigentes, eles têm que ter isso respeitados
porque aí você gera insegurança jurídica, isso é o mal é muito pior na Uhum. nossa visão. Sim, Acho que é o claro. primeiro ponto. Mas você tem que ter uma linha de corte e não criar novos subsídios e tentar estancar o que você tem ou botar um cap. Inclusive tem uma outra medida provisória, a 1304, que fala exatamente isso, que ela tem que ter um limite dos subsídios aqui para as fontes intermitentes, para que você não continue crescendo essa conta indefinidamente e isso não recaia sobre a energia de todos e sobre os custos que tem para o país, porque o país acaba perdendo competitividade. Você Uhum. tem uma energia barata e uma conta cara, tá? Mas eu acho que é o seguinte, como que resolve o problema de maneira estrutural? Na nossa visão, é a alocação correta ou sinal correto de preço de acordo com cada uma das fontes, seja para construção, seja para remuneração. E aonde elas entregam, elas terem um preço proporcional. Então, o preço horário, a estrutura disso sendo bem colocada e o fim dos subsídios futuros ou a não adição de novos subsídios, ele começa a ser um caminho para você voltar à razoabilidade, senão você acaba contratando energia intermitente por um preço que não é o seu correto. Uhum. Mais uma vez, o Brasil vai precisar de todo tipo de energia no preço correto. E aí você tem que fazer leilões de capacidade para complementar. Então você vai ver, nós temos aqui marcado, e o Ministério está sendo diligente aí em fazer um leilão de capacidade para o março do ano que vem, e ele vai ser um leilão gigante, né? Estima-se aí, a PSR, que é uma empresa muito especializada nisso, lá do Barroso, do time dele, estima que vai ser ao redor de 13 a 15 GB para você fazer frente a esses horários de pico em 28, 29 e 30, porque o risco de você ter restrição de geração, curtailment, na hora do almoço e apagão no final da tarde é muito relevante num horizonte um pouco mais longo. Agora, o Ministério está fazendo o seu esforço para corrigir isso nesse período de tempo. Agora, isso passa por uma revisão mais estruturante do setor elétrico e isso precisa ser endereçado. Nada é tão permanente quanto um programa de governo temporário. Eu vi que você tava com a frasezinha aberta aí. Explica um pouquinho melhor como é que funciona esses leilões, só para ver se como é que eles vão, como é que isso entra no sistema, né? Quem compra o quê? Como é que funciona? Na verdade, é o seguinte, o último leilão de capacidade foi em 2021, tá? E agora você vai ter esse no início de 2026, que visa basicamente, né, não vou entrar no tecnicismo aqui, visa basicamente você suprir fontes de energia que são que elas funcionam na maior parte do dia quando chamadas, ou seja, basicamente são térmicas, a gás ou a outros combustíveis, e a principal na nossa visão, por ser renovável, mais barata e por ter 100% da sua produção, dos seus equipamentos nacionais, é a fonte hidráulica. Então, você tem várias usinas que estão preparadas, a Copel inclusive tem 2 gigas preparados para participar nesse leilão, mas você vai ter que entrar num outro modelo, que são as usinas reversíveis, que nos Estados Unidos já tem 22 gigas, e na China você tem praticamente 60 gigas de usina reversível. Você tem um reservatório em cima, outro embaixo. Quando você gera energia na hora que precisa, você bombeia de novo. E aí você fica tendo isso absolutamente renovável e também benéfico para o sistema. Só isso vai resolver? Não. Mas se você... instalação de baterias pode ajudar? Pode sim. Mais uma vez, no preço correto. Elas ainda estão caras, mas elas vão reduzir de preço. E não precisa, mais uma vez, de subsídios na nossa visão aqui no país, porque ela não vai cair de preço porque o Brasil resolveu comprar uma determinada quantidade de baterias para nosso mercado. Ela vai cair porque ela vai ganhando escala globalmente, como tudo, como aconteceu com o painel solar, como aconteceu com diversas tecnologias, onde a China é indiscutivelmente o principal produtor no caso de baterias,
ela é o principal produtor mundial. Essa energia reversível que vocês é quase como se fosse um estoque que agora você começa a ter para utilizar quando for utilizar a sua Na energia. verdade, nós acreditamos muito nisso e a Copel está estudando bastante, se preparando para poder construir usinas hidrelétricas reversíveis, porque ela acha que, mais uma vez, ela é renovável, ela vai ter, já tem excelentes exemplos mundo afora de crescimentos exponenciais disso, e ela traz segurança para o sistema. E como eu falei, você tem outras formas, né? Você tem térmicas a gás, mas você tem térmicas a carvão, tem térmicas a óleo diesel. E aí você acaba tendo outros impactos ambientais que não necessariamente é o que o país quer como uma visão de futuro. Então, eu acho que vai ter espaço para todo mundo. Porque se tem uma coisa que vai crescer no país, tem várias, mas se tem uma coisa, vai ser o consumo de energia elétrica. Seja pelo próprio crescimento orgânico da economia, seja pela transição energética, seja pela mobilidade dos veículos, em especial do transporte público, seja pelo crescimento dos data centers. Então, nós vamos precisar sempre de mais energia. Agora, precisa ser energia com o preço correto, como eu tenho mencionado, e uma energia que supra na hora que a população e que o país precise. Ficou muito claro. Realmente, não à toa você é tão elogiado aí pela turma que passa aqui. Deu pra entender bastante aí sobre o setor e a Copel em si. Falar um pouquinho sobre a oportunidade, então. Você listou algumas, Exatamente. eu acho que a gente pode falar de data center, né? Acho que o Brasil pode ser o país que vai absorver esse aumento do consumo no mundo, né? Se a gente pegar ali as Big Techs, Nvidia, Google, acho que tá todo mundo investindo em crescimento de data centers e o Brasil poderia se aproveitar disso. E aí o setor de energia elétrica vai aproveitar. Então o que tá faltando aí? O que vai acontecer para isso se tornar uma realidade? Acho que o que precisa é nós não perdermos para nós mesmos. Ou seja, você ter essa reorganização do modelo de negócio, da estrutura, sinais claros, como eu falei aqui, de preço. Se você fizer esse arcabouço, essa evolução do arcabouço, é porque o modelo de operação do Brasil é referência no mundo. O modelo regulatório do Brasil também nos trouxe até aqui. A questão é que o que nos trouxe até aqui será necessariamente o que vai nos levar para o próximo passo? Eu acho que precisa de alguns ajustes, a gente já mencionou vários deles. E depois, meus amigos, o mercado que se resolva. O mercado está aí para isso. Ganhe o mais eficiente e ganha o mais barato. Esse é o ponto, né? Eu acho que essa é a principal mensagem que nós temos, ou o principal modelo que nós temos que buscar, é que deixe o mercado se resolver na competição, porque toda vez em que o governo ou o legislativo ou quem quer que seja escolhe uma tecnologia ou escolhe uma fonte vencedora, isso acaba levando a distorções. E nós estamos vivendo parte do que nós estamos vivendo atualmente é reflexo de algumas decisões que foram tomadas há 5, 10 anos atrás. Mate, não sei se você tem mais alguma coisa na pauta. Eu tenho uma aqui que Manda aí. o Daniel falou em algum momento sobre a construção de uma partnership dentro da Copel. O que é isso? O que vocês estão fazendo ali? Não sei se tem algum benchmark aqui no Brasil ou fora. Enfim, mas como construir essa ideia de partnership dentro de um setor tão regulado, né? Um setor, como a gente mesmo falou, né? Você consegue quase que prever como vai ser o resultado com base em tudo que está ali acordado, enfim. Como despertar esse senso de partnership numa empresa que é tão vista como uma empresa regulada mesmo, como a maioria Acho que a das própria empresas. Equatorial talvez tenha esse espírito de partnership, né? Uhum. Eu acho que o partnership aqui, no que a gente menciona, é você ter as pessoas como sócias da empresa, principalmente a alta administração, e participando da geração de valor dela. O partnership, no caso da alta administração, participa com ações, mas mesmo
o contribuidor, o colaborador individual, vamos chamar aqui do eletricista no Copel, ele também pode participar, não via mecanismo de ações, mas outros mecanismos do valor gerado pela empresa. Tá? Acho que essa é a essência. E por que isso é tão importante? Isso transcende, na nossa visão, empresas do setor de energia ou empresas do setor regulado. Isso é uma filosofia, é um modelo de governança, é um modelo de negócio. Então, você mencionou aqui a Equatorial, eu acho que é um excelente exemplo. O BTG é um outro belíssimo exemplo. Você vê que, né, no setor financeiro, você tem vários outros exemplos, eu não vou sair citando todo mundo, mas você tem vários outros exemplos, a própria Embraer, Vale, enfim, outros bons exemplos que trabalham com isso, alguns melhores, outros em evolução. Nós estamos em evolução, mas basicamente o senso de partnership, principalmente uma empresa sem controlador definido, que é o caso de uma corporation, isso é muito comum no mercado americano, é você ter com que as pessoas da empresa pensem e ajam como donos. Isso vai do CEO até o eletricista. Eu acho que esse é o nosso desafio de gestão e a cultura que nós queremos fortalecer dentro da Copel, é que cada uma das pessoas que tenham lá tenha um pensamento e comportamento de dono. E o comportamento de dono é que nem na sua casa. Você gosta das coisas caprichadas, você não gosta de desperdício, você cuida da companhia e ela vai cada vez mais crescendo, se desenvolvendo, e deste valor gerado, uma parcela dele retorna para os executivos, para os empregados, para todo mundo. Eu acho que essa é a visão, esse é o alinhamento fundamental que precisa haver entre os acionistas e todas as empresas, e o management e todo mundo que está numa empresa. Então, é uma crença nossa, é um valor que nós temos lá muito relevante e nós temos buscado bons exemplos que existem aqui no Brasil e fora do Brasil para chegar nesse modelo. Legal. Ouvindo isso, me lembra a lição que a gente aprendeu com o Adriano Almeida. Talvez eu lembrei da lição porque o Adriano Almeida vai voltar aqui. É um gestor de ações brasileiro que mora nos Estados Unidos desde 87. E ele tem uma filosofia de value investing, ele tem um livro escrito sobre a filosofia dele. Ele traz um exemplo um tanto anedótico sobre como se tivessem os pedreiros construindo uma igreja, né? E pergunta para o primeiro, né? O que você está fazendo? E o cara fala, estou construindo uma igreja. E pergunta para o último lá, o que você está fazendo? Não, estou construindo a casa de Deus. Então, assim, é uma coisa o cara se sente dono daquilo, né? Aquilo pertence a ele, de fato. Não está simplesmente fazendo um serviço, né? Por mais que seja o mais do executivo mais alto ao chão de fábrica, esse sentimento de pertencimento faz diferença ali. Ei, Salomão, desculpe, Matheus, você tocou exatamente, esse é um bom exemplo, mas tá todo mundo alinhado com a visão e a razão de ser da companhia. E nós buscarmos resultados, não apenas resultados financeiros, mas resultados que sejam para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, para a sociedade de maneira geral. Eu já mencionei aqui no início, todo mundo que está no projeto da Copel ou de empresas recém-privatizadas tem essa responsabilidade com o país, que é mostrar que uma empresa privada pode e deve gerar mais valor para todos os stakeholders. Acho que isso é um trabalho muito relevante, muito digno e que você consegue deixar claro para todo mundo. E no nosso setor, eu acho que ele tem uma facilidade porque o que anda no mundo moderno sem energia, sem luz? Poucas coisas ou quase nada. Tudo precisa. Então, nós somos uma infraestrutura de base, seja no setor que nós distribuímos, mas também na geração, na transmissão. Nós, a Copel e todas as outras empresas aqui, nós fazemos parte, nós contribuímos decisivamente para o crescimento e desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então, acho que as pessoas têm isso muito claro lá, que a gente precisa ter um alinhamento geral nos comportamentos, na visão, na remuneração, na geração de valor, que mostre isso para todos os elos da cadeia. Eu ia tocar no assunto de governança, né? Porque eu e o Salomão, né, a gente também tem um fundo de ações, e a gente gosta
de investir em empresas onde a gente vê esse dono, esse cara que tá lá, barriga no balcão, cuidando da empresa. E é difícil implementar essa cultura numa corporation, dado que não tem um dono definido, né? Então, o que que você acha que é desafiador, um desafio, colocar essa cultura numa corporation que até pouco tempo atrás era uma estatal? O que que você acha que é o grande desafio? Eu acho que todo mundo entender isso, mais uma vez, do presidente do conselho ao estagiário, né, o contribuidor individual que está lá na ponta, todo mundo viver essa valor e essa cultura, todo mundo ser também remunerado com base nessa filosofia, e os que não quiserem, os que não, né, tiverem alinhados com esse propósito, que possam seguir outros caminhos, porque essa questão você pode ou não concordar, pode ou não querer ficar. Acho que esse é um primeiro elemento. E eu, viu, Matheus, nós lá, a gente acredita que isso é possível. Você Uhum. tem excelentes exemplos. Uhum. Pega aqui vários, mas pega a Embraer. Uhum. Uma bela empresa, é um orgulho nacional Sim. nosso. É uma corporation. E, e isso transcende as pessoas. Isso não está atrelada a uma pessoa, a um executivo ou a alguém. Ela transcende. É uma filosofia, é uma cultura. Uhum. Agora, você tem corporations que têm maus exemplos. Uhum. Agora, você tem empresas com donos com bons exemplos e maus Tem exemplos. também. Você tem É tudo. verdade. Acho que depende do que cada uma consegue implantar, gerir e, principalmente, ter consistência nisso. Isso aqui é uma prática diária, semanal, mensal, né? Ela precisa muita resiliência lá por parte da companhia, da administração, para que você tenha isso bastante arraigado na cultura da empresa, mas para que isso seja também perene. A empresa tem 70 anos. Ela tem espaço para viver mais 70, mais quantos? Né? Então, a gente acredita isso bastante que isso é possível. Daniel, quais que são os seus soft skills que você considera os seus diferenciais? Aqui, ouvindo nessa conversa, deu pra perceber que você é cuidadoso nas palavras, até a gente jogou algumas coisinhas pra sair alguma coisa mais polêmica. Falou, não, tem governanças que são exemplos positivos e exemplos que estão melhorando, né? Então você vê como é um cuidadoso nas palavras. Mas queria saber onde é que estão seus pontos fortes aí, como, pô, você virou uma referência num setor que é extremamente específico, né? Então é curioso alguém que veio de fora do setor elétrico não só abraçar todo esse processo de privatização da Copel, como virar referência de vários dos convidados que vêm aqui, que estudam o setor há muito tempo e falam, pô, Salomão, você tem que levar o Slaviero lá no podcast, que o cara tá dando aula ali na Copel. Enfim, o que você acha que são seus pontos fortes aí? Salomão, essa é uma pergunta difícil, porque falar de si mesmo, Uhum. né, eu prefiro que, né, o mercado, as pessoas, os meus colegas, os meus sócios lá, meus companheiros de Copel ou de fora do setor possam, acho que eles têm mais propriedade para falar. A única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: eu falei muito aqui num propósito, numa razão de ser, numa missão. Use o nome que quiser para a companhia. Agora, eu tenho o meu próprio. E ela pode ser resumida em 5 letras. RC Top. Que é respeitar, contribuir e transformar organizações e pessoas. Eu acho que esse é meu propósito de vida. RC Top, já. Legal. Gostei da sigla. Tava pensando até... Achei que era até Rogério Ceni Top. eu ia falar, tem um jogador de futebol top aí, eu não... Tinha pensado no Mas é Cristiano que Ronaldo ao contrário. se fosse, era ser RC Mito. É diferente. Ele gosta um pouco de futebol, desculpa, viu, Slaviero? É... Podemos ir pro ping-pong? Tem alguma pergunta a mais? Ah, eu tenho algumas perguntinhas que eu ia colocar no ping-pong. Questão de futuro do Daniel. Uhum. Mas você quer trazer alguma coisa antes? Eu fiquei com uma dúvida ouvindo toda essa trajetória que você fez na Copel aí, mas aí não é tua visão como CEO, é tua visão mais como paranaense, né? Que é por que que a Sanepar não seguiu esse mesmo caminho, né? Na figura do governador e tudo mais. Por que que a Sanepar não tomou esse caminho da
talvez, da privatização? Se você tem uma opinião. Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isso foi o próprio governador, e ele respondeu aqui nessa mesa. Mas a minha avaliação é que tudo é uma questão de tempo, né? De maturidade do setor, de maturidade do modelo. Assim como a Eletrobras foi muito relevante para o nosso modelo, né? Que a gente se inspirou no modelo e eles se inspiraram em outros modelos, né, no Brasil e fora do Brasil, especialmente no mercado americano. Eu acredito que a Sabesp também pode ser um modelo que vai, né, ou o nosso ou o da Sabesp, que tem uma leve nuance ali, Uhum. também possa ser um bom exemplo, que possam inspirar não só a Sanepar, mas outras empresas aí do saneamento, né, que é um setor que é o setor elétrico de 15, 20 anos atrás, Uhum, né, que uhum. precisava de muito investimento, precisava de universalização, precisava melhorar o serviço. Então, eu acredito que mais cedo ou mais tarde, o Estado deve. Essa é uma visão de Uhum. mundo, né? O Estado deve se concentrar nas coisas que é importante para ele e deixar todas as outras, a iniciativa privada tocar, e o Estado ter um poder de regulação e de regulamentação e de fiscalização muito forte. Você acha que o termo privatização já está deixando de ser eh, quase que uma. Era meio que. Uma seita? Não, Uhum. era totalmente inaceitável por uma parte da sociedade. Você acha que as pessoas estão entendendo melhor quando uma empresa é privatizada, as pessoas conseguem enxergar esse benefício? Você acha que o caso da Copel e outras empresas tem conseguido mostrar para a sociedade que ó, a privatização, no final do dia, é bom? Não é só bom para o acionista da empresa, mas é bom para a sociedade como um todo, né? O Estado ganha com isso, a sociedade ganha com melhores serviços, porque vai ser cobrado, enfim. Como é que você vê a aceitação da sociedade ao termo privatização? Eu acho que o cliente, ele está pouco se importando se a empresa é estatal ou privada. Ele quer um bom serviço num preço razoável. É isso que ele quer. Uhum. Tanto que se tem uma empresa privada que não está performando bem, ele reclama para trocar para trocar essa empresa, seja por intervenção governamental, seja por saída própria. Uhum. A questão é, uma empresa privada, ela tem mais liberdade do que uma empresa estatal. Isso é inerente. Não tem que fazer licitação, não pode contratar talentos, manter talentos, tirar. Então, eu acho que essa natureza jurídica da empresa é, é evidente que você competir, uma estatal competir com uma empresa privada, uma boa estatal competir com uma boa empresa privada, é uma competição desigual, porque a estatal carrega uma bola de ferro na perna. Ela Uhum. pode até ir bem por algum tempo, por alguns anos, mas se você tiver uma visão de longuíssimo prazo ou de longo prazo, essas duas competições é uma competição desigual. E aí você, nesta visão, você deixa o Estado se concentrando nas coisas que ele tem que fazer, nos investimentos que são inerentes ao Estado, e ele faz um papel de regulação e fiscalização. Isso ele não pode abrir mão, isso ele tem que ter forte. Isso eu acho que é importante. Isso é uma visão, mais uma vez, é uma visão de país, é uma visão de Uhum. mundo que eu tenho em relação a isso. Mas o cliente, no final das contas, ele não quer. A natureza jurídica da empresa é secundário. Ele quer um bom serviço a um preço justo. Podemos ir para o ping-pong? Vamos lá. Então vamos lá. Bom, a gente sempre faz as mesmas perguntas, mas eu vou colocar aqui algumas especiais. Tá bom? Vou começar com a dos livros, né, que são o livro de mercado, o livro tema livre e o livro para não ler. Só lembrando, minha querida audiência, se você quiser todos os livros indicados nesses mais de 250 episódios do Market Makers, manda um e-mail para contato@mmakers.com.br, peça a lista de livros e a gente manda a lista atualizada. Daniel Slaviero, um livro de mercado. Aí quando eu falo livro de mercado, pode ser do mercado financeiro ou alguma coisa dentro da sua seara e do seu conhecimento maior, que é o setor elétrico. O livro que eu tô lendo agora, tô até terminando, é Além da Gestão Tradicional, Betânia e Luiza Tanuri, que fala muito de gente e gestão. Então,
É uma dinâmica que eu tenho me aprofundado e um livro é espetacular, como as empresas, exercendo as melhores práticas de gestão, com uma cultura forte, ela tem um diferencial competitivo e ela pode levar para um alto patamar de desempenho e de geração de valor. Além da gestão tradicional? Boa. Bom. E um livro tema livre? Tema livre, um livro que eu gostei muito recente, The Outsiders, né? 8 executivos fora do seu segmento, né? E como que eles conseguiram construir uma geração de valor impressionante, mas assim, numa visão de 20 anos. Uhum. É um desafio você ser o melhor 1, 2, 3, 4 anos. Tem mérito, mas você ser melhor que o setor, ou melhor que, no caso ali, são o SP 500, né? Uhum. Por 20 anos, é uma coisa digna de registro. Esse livro tem sido recomendado, né? Eu Outsiders. comprei quando Uhum. alguém indicou. O Slaveiro um dia vai estar lá, né? Tá contando aí. Se tivesse a versão brasileira A ali. gente pode fazer aí. E o livro para não ler? Isso é difícil, porque para não ler para uns pode ser muito bons para outros, né? Então, com esse cuidado, o segredo daquela Rhonda Byrne, para mim, eu li e achei uma bobajada. E olha que ele tem 30 milhões de cópias, então Tem filme e tudo. tem filme e tudo. Por isso que eu falei isso com o disclaimer inicial, mas eu achei um livro para não ler, até porque eu acredito muito na força do pensamento positivo. Você tem que acreditar, você tem que crer que as coisas vão dar certo. Mas se você não trabalhar todos os dias e ter muita atenção aos detalhes, Não o cai do sol céu, não vai cair do céu. Uma música e por quê? Hoje o melhor cantor, na verdade intérprete, na minha visão da atualidade, é o Michael Bublé. Então, eu diria Everything dele é um baita de uma música. Baita música. Legal, eu tô falando isso no dia seguinte de ter ido no The Town, que foi beneficiado aí pelo, como o Slaveiro contou, Eu acho que pra se esgoelar ouvindo Bad Religion. ele vai vir esse ano ou ele veio ano passado aqui pro Brasil? Eu não Acho que lembro, eu teve, nunca vi foi o show recente. do Michael Bublé. Você já viu o Não, show ele dele? teve em Curitiba É, uns teve 2 anos recente, não atrás. foi? Passou por São Paulo, É isso Curitiba. aí. Esse aí eu confesso O cara que é eu pulei esse elegante, show. Não, terno, ele todo, é diferente. todo pá. Não, e canta bem. É. Um convidado que você gostaria de ver aqui no Market Makers, no seu lugar, contando a história pra gente. Acho que o Ivan Monteiro, Ivan da Monteiro. Eletrobras, e acho que o Carlos Piani também aqui da Sabesp. Foram Ah, duas boa. empresas que nós mencionamos bastante aí ao longo da nossa conversa. Então, 2 sugestões, viu, Salomão? Pô, se você ajudar, pode dar até 10 sugestões, só mandar aquele zap depois. A gente não vê problema nenhum. E para finalizar a minha parte aqui, mas tem algumas perguntinhas a mais. Qual a maior gentileza que já te fizeram na vida? A maior gentileza que me fizeram foi o meu irmão, prefeito de Curitiba, lá quando o Ratinho me convidou, que também foi uma grande gentileza, né, para assumir a Copel, mas precisava a lei das estatais. E meu irmão, ele é atualmente prefeito de Curitiba, mas na época ele era vice-prefeito, ele era secretário de obras e ele era presidente do partido local lá, nem me lembro qual que era o partido dele naquela época. E quando o governador me convidou, ele tinha algumas restrições, principalmente a de ser secretário. Então não poderia eu ser presidente da Copel e ele continuar na função. E ele abriu mão dessas 2 funções, não precisou abrir de vice-prefeito, que a lei permitia, para que eu pudesse assumir. E eu morava aqui em São Paulo, eu fui a Curitiba, e nós tivemos uma conversa só nós dois, a minha mãe tinha acabado de falecer, e ela falou o seguinte, ó, eu abro mão, venha, que eu vou dar um passo para trás, para nós darmos 2 juntos para frente. Uhum. Né? E hoje ele é prefeito de Curitiba, e eu continuo liderando a Copel, então eu diria que foi a maior gentileza que me Pô, fizeram. que lindo isso. Para quem não tá vendo o episódio, tá só ouvindo, depois veja essa parte olhando nos olhos do Slaviero, que encheram de água aqui, Uhum. ficou emocionado até. Ele é mais velho ou mais novo? Ele é 4 anos mais novo que eu. 4 anos mais novo.
E sobre falar, já que a gente falou de idade, pô, isso é muito novo para um CEO de empresa, né? Eu acho que você já fez Obrigado. muita coisa aí. Tá nos seus 40 e Vou 45, fazer 44 e eu vou fazer 45 no final do ano. 45 final do ano. O que Daniel Slaviero espera ainda para a vida? Espera, o que você enxerga daqui para frente, assim? Não tô tirando a Copel, né? Mas assim, já muita coisa foi feita e não sei, algum sonho, alguma grande ambição que você tem? O que você enxerga para o seu futuro? Sabe que essa é uma pergunta que as pessoas às vezes me fazem, eu acho ela até gozada, engraçada, porque eles falam, não, mas você chegou na Copel, participou do processo, está liderando, e para onde você imagina crescer? E eu fico até em dúvida, porque, como assim? Para onde você quer ir? Para onde você... Não, o meu projeto é crescer com a Copel. É fazer a Copel crescer e ser cada vez mais relevante no setor elétrico, né, no Brasil e quem sabe em algum momento, né, possa também transcender as fronteiras aqui do Brasil, uma visão de 10, 20 anos. A gente não sabe. Então, a minha vontade é realmente continuar crescendo com a Copel. E no ponto de vista pessoal, né, eu acho que todo ser humano, cidadão, quer ser um bom pai e um bom marido. Então, se as minhas filhas e a minha esposa, no longo prazo, puderem falar isso, eu acho que vai ter sido uma trajetória de sucesso. Legal. Pô, muito bom, muito bom. Quer trazer alguma aí, Mate? Ou podemos liberar o homem? Não, podemos liberar. Acho que com essas duas últimas... Essas duas últimas respostas tocaram o nosso coração, Tocaram pelo o menos o meu coração. aqui. Daniel Slaviero, parabéns pelo que você está construindo na Copel. Parabéns pela trajetória. Não à toa, você foi muito elogiado pelos nossos amigos analistas. Espero que você continue fazendo um bom trabalho lá e, bom, as portas dos Market Makers estão sempre abertas para você. Salomão, Matheus, muito obrigado aqui. Mais uma vez, parabéns aqui pelo trabalho que vocês fazem. O Market Makers é uma referência. Pô, Parabéns da e hora. muito sucesso. Obrigado. Mate, sempre muito bom estar com você. E eu digo mesmo, Salomão. Então traga mais empresas aqui que é para você sentar mais do meu lado, que eu Vamos. adoro ter esses papos com você. Quem sabe a Celeste que não vem aqui agora, né? Pô, agora já seria uma boa, né? Um Pra papo- explicar um pouquinho mais. Já que você falou no podcast da Genial que investe na Celeste, que não explicou por quê, aí todo mundo vai ficar sabendo. É isso aí. Mas bom, não fica com ciúme, né, Isabel? Você tá falando da empresa tá Não, um é estado o abaixo setor, ali. trazer os CEOs das empresas. Tô brincando, só queria te deixar constrangido. Pessoal que veio até o final, joinha no vídeo, se inscreve no canal. Market Makers está crescendo, mas quer crescer ainda mais e a gente conta com a ajuda de vocês. É só clicar em inscreva-se e vai ajudar muito a gente. Toda terça, quinta e às vezes aos domingos, 18 horas, tem episódio novo aqui no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima e tchau!